Nessa aula, nós vamos configurar a parte de arquivos estáticos e também diretórios de upload dentro do Django. Um arquivo estático, como o próprio nome diz, é um arquivo que não muda. No desenvolvimento de front-end, nós temos alguns tipos de arquivo, como por exemplo os arquivos CSS e JavaScript, que são necessários para o correto carregamento da nossa página. Só que como eles não mudam, eles não precisam ser necessariamente servidos pelo Python, uma vez que não vai ser necessário nenhum processamento. Então, se eu acessar aqui esse Custom CSS, que é uma folha de estilos da minha página diretamente, sempre vai vir esse mesmo arquivo aqui que você está vendo na tela. Como esses arquivos serão armazenados fora do servidor do Python, e sim por um chamado servidor, em geral de HTTP ou uma CDN, o Django precisa de alguma maneira conseguir coletar todos esses arquivos para mandar para esse servidor. Então, se nós acessarmos aqui a linha de comando com o virtualenv ativado, nós vamos rodar o comando mng collect static, que justamente faz essa coleta de arquivos estáticos para a gente. Ele pergunta se nós queremos sobrescrever os arquivos que já existem. Eu vou informar yes, ou seja, sim. E veja que ele dá um erro dizendo que a nossa aplicação está configurada de maneira imprópria. Que nós estamos utilizando a app de static files, mas nós não estamos definindo um static root dentro do nosso sistema de arquivos. Isso porque, localmente, os arquivos estáticos são servidos pelo próprio Django apenas para o nosso desenvolvimento, para que nós não dependamos de um servidor externo servindo esses arquivos. Só que nós precisamos definir um diretório onde o Django poderá fazer a coleta desses arquivos. Então, por isso, veja que eu tenho aqui no meu arquivo settings uma variável que é chamada de static URL, que vai ser o endereço base dos meus arquivos estáticos. Eu vou até acrescentar aqui um comentário: configuração de ambiente de desenvolvimento. E aí então eu vou acrescentar aqui uma outra variável que foi justamente aquela que apareceu no erro, que é o static root, ou seja, um diretório onde eu vou querer colocar esses arquivos. Muitas vezes o pessoal costuma colocar no próprio diretório do projeto. Então eu vou utilizar aqui o módulo OS/path para fazer um join na base do meu arquivo. Lembre-se que nós já temos aqui um basedir, que é a variável que calcula a raiz do nosso projeto. Só que aí nós vamos colocar esses arquivos num diretório chamado static files. Então é esse segundo parâmetro que eu estou passando aqui para a variável static root. Uma vez que eu faça isso, eu vou novamente, na minha linha de comando, executar o comando collect static. Veja que o Django copiou 119 arquivos justamente para o endereço static files. E a gente consegue, inclusive, conferir aqui quais são esses arquivos. Em particular, ele carregou arquivos do tipo CSS, fontes, imagens e JavaScript da parte de admin do Django, que também nós veremos em aulas futuras. Uma outra coisa bacana da gente configurar aqui são também variáveis parecidas com as variáveis estáticas, mas destinadas aos uploads de arquivo. Ou seja, se o nosso site permitir o upload de arquivos, nós devemos configurar duas variáveis, que são o media underline URL, cujo path padrão que eu passei foi aqui o /media/, e o media root, que eu coloquei uma lógica bem parecida também com a de arquivos estáticos, ou seja, uma pasta dentro do diretório raiz do meu projeto chamada media files. Então, dessa maneira, nós temos a configuração básica para que tanto a coleta dos arquivos estáticos quanto o upload dos nossos arquivos funcionem no nosso ambiente local de desenvolvimento.